Eu gosto de falar, quando eu começo o meu show, antes de cantar essa música, eu gosto de dizer assim, só se pode pensar no futuro vivendo intensamente o presente, mas nunca esquecendo o passado. Exatamente. E aí eu começo a cantar Como Nossos Pais exatamente por isso. É preciso estar sempre ligado com o passado. Nem que seja para corrigir os erros, mas não esquecer que houve um passado. Olá, tudo bem? Eu sou Bárbara Demerov. Eu sou o Diego Olivares. E eu sou Silvério Pereira. E a gente está aqui no Festival de Vitória, nesse lugar maravilhoso, nesse festival de cinema que a gente adora, para falar com o Silvério sobre um disco que marcou a vida dele. Então, Silvério, me conta mais qual que é esse disco e como que ele chegou na sua vida. Eu escolhi o disco Alucinação porque é um disco que meu pai traz para dentro de casa. Meu pai é um apaixonado pela música, então ele que me apresenta os compositores e autores brasileiros, Luiz Gonzaga, Roberto Carlos, Reginaldo Rossi, Valdir Soriano e Belchior. E aí eu lembro que esse disco fez parte da minha infância, né? Óbvio que quando eu era criança eu não fazia muita noção do que esses caras falavam, né? O que eles traziam, ainda mais o Belchior, porque o Belchior é um cara que passeia pelo romântico, mas também pelo social, pelo político, pelas dores que ele tinha, né? Do enfrentamento de sair de uma cidade do interior para a capital, da capital para o sudeste. Então eu não fazia a menor noção do que era isso. E aí, muito tempo se passou, eu volto a buscar de novo essa relação com meu pai, eu descubro esse disco mais uma vez, escuto novamente, agora com 42 anos, então já passado por questões, ilusões, desilusões amorosas, né? já sendo um votante, já entendendo de política, Grêmio, estudantil, todas essas coisas. Aí o Belchior vira um outro universo, vira uma outra história na minha cabeça. Ele abre as portas da vida, né? Exatamente, e o Belchior é isso, ele escreve para dar um recado, né? As músicas dele são verdadeiros textos, assim, importantíssimos sobre tudo. Qualquer coisa que você quiser encontrar exatamente sobre isso, sobre amor, sobre vida, sobre lutar pelos seus sonhos, ele tá lá no Belchior. Perfeito. E, Silvério, você começou a interpretar as canções do Belchior em 2021 aqui neste festival, no Festival de Vitória, na pandemia, por conta de um convite, né, que surgiu a partir do festival. Então, como aquela experiência definiu o que vinha a seguir na sua carreira com os seus shows? O Tenda Lab me faz essa provocação, né? Ele chega e diz, vamos fazer um show, vamos montar um show. Você vem pra cá, a gente monta uma banda, eu não conhecia os músicos, e eu vim num dia, ensaiamos, no dia seguinte já era a apresentação. A gente já tinha que fazer o show. Foi bem assim, a toque de caixa. Mas aí a equipe daqui é tão maravilhosa, assim, a Lúcia, toda a equipe do Tenda Lab, né, a Larissa, são sempre muito cuidadosos com tudo que eles produzem. E aí a gente viu ali uma célula de um projeto que poderia render muito mais do que só aquela live. Inclusive seria um pecado ter mantido aquele projeto só ali naquele momento. Então eu, como eu tenho essa coisa também de ser um artista empreendedor, que gosta de fazer o projeto circular e não acontecer só uma vez, eu falei, agora vamos transformar isso num show maior. Éramos só 3 músicos, eu cantando e mais 3 músicos, e aí começamos a aumentar essa banda. Hoje somos 6 pessoas no palco, mas um staff de 13 pessoas no trabalho todo. Então a gente já conseguiu fazer muitas apresentações pelo Brasil. E só cresceu. Em 3 anos, né? 3 anos, e virou EP, virou single, né? E depois virou um EP, esse EP que estreando aí agora, né? Com participação de Ivete Sangalo cantando. Nunca imaginei que eu ia cantar com a Ivete Sangalo, né? E aí Braulio Bessa. Então a gente está muito feliz que um projeto lá atrás, em 2021, tenha se tornado algo tão lindo e tão maravilhoso para todos nós que fazemos parte. Que incrível. E um dos momentos mais emocionantes do show é a música Fotografia 3x4, que diz assim, eu vou ler. Em cada esquina que passava, um guarda me parava, pedia os meus documentos e depois sorria. Examinava o 3x4 da fotografia, estranhando o nome do lugar de onde vinha. Então fala pra gente sobre a sua relação com essa letra. O Fotografia 3x4 é a música mais explícita do Belchior quando ele chega no Sudeste, e aí ele revela nessa música o grau de xenofobia que aconteceu, né? Então, diversas entrevistas do Belchior, ele vai falar sobre, me obrigaram a cantar de um jeito diferente, né? Quando ele dá o recado pro Caetano no Alucinação, inclusive a música que dá título a esse disco. Ele disse, eu não estou interessado em nenhuma teoria, sabe? Não é sobre isso, eu cheguei até aqui cantando a música do meu lugar, né? Da minha terra, eu sou cearense, eu quero continuar cantando assim, eu não quero misturar a minha maneira de cantar para agradar o Sudeste, eu quero continuar cantando quem eu sou.
E é engraçado isso, porque eu falo dos recados que ele dá pro Caetano, e aí no Fotografia 3x4 ele manda um outro recado, só que mais direto. Porque ele fala, é isso, você ri do nome da cidade, da minha cidade, né? E eu me identifico porque a minha cidade é Mombaça, e eu já passei por essa situação de chegar no Sudeste, falar o nome da minha cidade e as pessoas acharem engraçado esse nome Mombaça, a maneira como eu falo, sobre a minha cultura, sobre o meu comportamento, sobre a maneira de me vestir, sabe? Tudo isso é um empecilho quando você chega no Sudeste e parece uma agressão, parece que vem um bicho de um outro lugar e eles fazem questão de te colocar nesse lugar de bicho. E aí ele dá um outro recado pro Caetano, lá no finalzinho ele diz assim, Veloso, o sol não é tão bonito para quem vem, né? Não é todo mundo que consegue esse lugar aqui, não. Então, para mim, essa música representa muito de todos nós nordestinos, que aparentemente hoje pode estar muito mais tranquilo, né? Porque a gente tem aí diversas outras armas para lutar contra a xenofobia, mas ela não deixou de existir. Ela ainda está presente, a gente só se tornou um pouco mais forte para combater. A gente só não baixa mais a cabeça, então se a gente não baixa a cabeça, os xenofóbicos têm mais cuidado de falar, porque sabe que a gente vai revidar, a gente não vai só engolir. Mas ela ainda é presente, ela ainda existe, a gente ainda precisa lutar contra isso e eu também ainda passo por algumas questões dessa na pele. Outra música clássica, né? Um dos maiores clássicos da música brasileira é Como Nossos Pais, né? Que o disco tem a versão dele, né? Também ficou muito conhecida pela versão da Elis Regina, mas ele que é o compositor, ele que escreveu a música. E é uma música que tem muitas interpretações, né? E que a cada ano, a cada geração vai sendo redescoberta. Então eu queria saber qual que é a sua interpretação para essa música. É uma música que fala sobre como a gente fica sempre preso no passado ou é uma música que quer dizer o contrário disso? Como você vê essa letra? Eu acho, e é muito legal ver assim, a Elis Regina nesse lugar dessa mulher que traz o Belchior para uma luz. Né? Todos esses problemas que a gente está falando aqui, do que ele enfrenta, de não ter sido aceito, aí quando vem uma cantora já estabelecida no Sudeste, com o nível que ela tinha de respeito, e ela diz, eu vou cantar a música desse cearense. Ela entoa, né, essas ideias. E aí tem muita gente que nem sabe que Como Nossos Pais é do Belchior. Exatamente. Né? Às vezes eu canto no show, nossa, legal, você canta o Belchior, mas você canta a música da Elis Regina. Não, não. Não é da Elis Regina, gente, isso aqui é a composição do Belchior. Mas a música é exatamente sobre isso, sobre olhar para o passado, mas eu acho que a coisa mais importante na minha interpretação do que eu entendo sobre essa música é não esquecer o passado. Né? É quando ele fala assim, nossos ídolos ainda são os mesmos, a gente precisa... O próprio título, assim, é como nossos pais, olha o lugar de onde a gente vem, qual é a nossa origem, a quem devemos respeitar, quem nos educou, quem nos coloca no mundo, quem toma cuidado pela gente. Então a gente precisa ter respeito pelo passado. Eu gosto de falar, quando eu começo o meu show, antes de cantar essa música, eu gosto de dizer assim, só se pode pensar no futuro vivendo intensamente o presente, mas nunca esquecendo o passado. Exatamente. E aí eu começo a cantar o Como Nossos Pais exatamente por isso. É preciso estar sempre ligado com o passado. Nem que seja para corrigir os erros, mas não esquecer que houve um passado. Exato, e isso vai para diversos âmbitos, né, da nossa vida, não só socialmente, mas na política também, né? Na política, pessoalmente, assim, que coisas a gente faz no dia a dia, que a gente fez lá atrás no nosso dia a dia? Nós não somos perfeitos, mas a gente tem a oportunidade de mudar, né? A gente evolui exatamente para isso. Então, que bom que a gente tem essa oportunidade, porque a gente não pode ignorá-la. Né? Se tem essa oportunidade, então que a gente preste atenção e corrija. E agora falando então do Silvério, a relação sua com seus pais, então, o que você vê replicando, coisas que eles te ensinaram ou coisas que você de repente via na prática deles que você fala, quando for a minha vez vai ser diferente, quando for a minha geração já vai ser uma coisa que eles faziam, mas que eu não quero mais fazer? Tem uma coisa assim, meu pai é um pedreiro analfabeto e a minha mãe uma lavadeira semi-analfabeta. Meu pai ele não teve acesso à escola, né, por uma questão de trabalho mesmo, assim, precisou trabalhar desde pequeno. A minha mãe ainda teve acesso ali até o 3º ano do ensino fundamental, mas aí logo engravidou, casou e acabou tendo que se colocar no serviço da dona de casa, né? Então, eles não tiveram esse lugar, não tiveram acesso à educação, à informação, ao conhecimento e, obviamente, se você não tem acesso ao conhecimento, como evoluir na vida, como crescer, né, diante das suas possibilidades. Não é só o talento que resolve o problema de alguém, sabe? Você pode ser muito talentoso, mas se você não tem perícia no assunto, se você não tem ciência, se você não tem conhecimento, só o talento não te leva. Em algum lugar o talento barra isso, então é preciso ter conhecimento. Então a primeira coisa que eu aprendo com os meus pais é a necessidade de estudar. E isso os meus pais fizeram por nós, assim, pelos 4 filhos. A gente não teve essa oportunidade, a gente vai fazer absolutamente tudo para que vocês estejam dentro da escola. O que for possível da nossa parte, eles já entendiam
o quão isso foi problemático para eles. Eles não queriam que os filhos passassem pela mesma situação. Que bonito, então, né? Isso é maravilhoso, isso é de uma generosidade absurda, né? E aí a outra coisa dos meus pais é que eles não tiveram a oportunidade de realizar os sonhos deles. E aí eles pensam o quê? Que é uma coisa muito comum também na nossa sociedade, é os pais tentarem realizar os sonhos frustrados nos filhos. E os meus pais sempre fizeram questão de perguntar pra gente, qual é o sonho que você tem? Então vai atrás disso. Vá você em busca do seu sonho. Então meus pais nunca foram de brecar, de impedir a gente de sonhar e de correr atrás. Então são os dois grandes exemplos dos meus pais. Claro, e tem um terceiro. Minha mãe é uma lavadeira, uma excelente lavadeira, e meu pai um dos melhores mestres de obras que eu já vi em toda a minha vida. Então, assim, essa especificidade na profissão, esse cuidado, esse amor que que os dois têm pela profissão, eu também carreguei comigo. Assim, eu preciso amar o meu ofício, eu preciso me dedicar ao meu ofício. Então, ser dedicado ao ofício, ter conhecimento e correr atrás dos sonhos são as 3 coisas que meus pais me deram. Nossa, que base maravilhosa, né? Não é isso? Muita admiração. Muito maravilhoso. Não conheço eles, mas já admiro. Já explica que essa Exato. pessoa maravilhosa que o Silvério também já vem boa. lá de trás, né? Agora, a gente está falando de Belchior, né? Retomando nossa conversa sobre ele. A gente, aliás, na pesquisa aqui para essa entrevista, eu descobri que a gente nasceu quase no mesmo dia. Você nasceu no dia 20, eu nasci um dia antes, do mesmo ano. Dia 19, cara, somos geminianos, olha finalzinho só. Que dificuldade, né, para uma pessoa que trabalha com geminiano, né? A gente não sabe. Eu sou escorpiana. Ih, nossa Casados, senhora. ó, e sócios. Eu costumo dizer, eu não sei se você pratica isso, mas eu costumo dizer que o bom de um relacionamento com o geminiano é nunca contrariar o geminiano. Com certeza. Porque nós geminianos, a gente sabe quando a gente está confuso, mas a gente não precisa que ninguém diga que a gente está confuso. Exatamente. A gente tem que achar que a gente conseguiu a solução. Silvério explicando. Dando a letra. Isso é muito engraçado. Eu até falei isso no Masterclass hoje, assim, falando assim, olha, gente, se tiver uma bagunça, o geminiano diz, isso daqui é branco. Aí você não pode discutir com ele dizendo que é preto. Você tem que dizer, tá bom. certeza. Aí um momento o geminiano vai dizer, é preto. Aí você vai, não é. Aí a escorpiana vai falar, viu? Eu Não, falei? você não pode falar viu. Se você falar viu, aí você gera uma confusão Aí pra acabou. gente. Você tem que dizer assim, menino, é mesmo. Porque aí Eu você tinha dá a visto. sensação pra gente que a gente descobriu. Obrigado por isso, Não é Silvério. isso? O geminiano é assim. Se souber lidar com o geminiano desse jeito, ó, vai longe. Gente, amo. Astrologia com o Silvério Pereira. Perfeito. Mas o que eu ia falar é que a gente nasceu, né? A gente foi conhecer, pelo menos você tinha essa relação que seus pais te apresentaram e tal. Mas eu acho que muita gente da nossa geração, assim como eu, foi descobrir o Belchior, mas numa fase que ele já estava meio afastado, assim, né? E aquelas lendas urbanas se criaram, que ele ficou 10 anos meio sumido, que ele foi morar no Uruguai, daí deixou o carro no estacionamento do aeroporto e nunca pegou. Ele virou uma figura quase... Mítica, né? quase mítica e também que não era muito levada a sério. Virou uma coisa... E daí depois, nos últimos anos, a gente tem tido o resgate, né? Teve o MC fazendo a versão dele do Sujeito de Sorte, que é outra música que está no Alucinação, né? Sim. Então você vê como esse disco é pedra fundamental até hoje. O que você acha que causou esse redescobrimento assim, do Belchior nos últimos anos? Eu acho que tem uma coisa muito legal nessa história, porque quando foi 2012, foi a primeira vez que eu viajei para o Rio Grande do Sul. E foi justamente nesse período em que o Belchior estava escondido por lá, né? Em Santa Cruz do Sul. E a gente se desencontrou por diversos momentos. Assim, o Belchior morou na mesma rua que eu morei, lá, que é na Fernando Machado. Depois eu vim para o Rio de Janeiro fazer um trabalho, ele ficou hospedado numa casa do músico que fazia a minha peça de teatro. Meu Deus. E aí o Rodrigo Apolinário, que era o meu pianista, ele me mandou uma mensagem assim, Bata, não sabe quem tá aqui? Aí eu falei, mas quem, Rodrigo? Belchior? Mas que história é essa? Eu disse, tá, o Belchior tá aqui. E ele fez cocô. E aí eu tô de olho no vaso, eu não sei se eu dou descarga ou se eu guardo o cocô do Belchior. Aí eu falei, Rodrigo, dá descarga, pelo amor de Deus, você vai guardar um cocô do Belchior. E aí foi muito louco, aí eu volto pra lá e ele já não tava mais, né? Ele já tinha ido pra Santa Cruz e aí depois eu só tenho uma notícia do falecimento e eu só vou ver o Belchior, de fato, com ele já falecido. Eu fui até o velório, que foi um dos velórios mais lindos. Eu acho que eu só vi um velório parecido com esse com o Zé Celso Martinez. Assim, esse lugar da celebração, Sim. sabe? De um corpo que não se foi. Esse corpo, ele deixou legado, esse corpo está presente para sempre. E ele está presente justamente nesse lugar. As músicas do Belchior vão ficar aí para a eternidade, porque as gerações vão descobrir e redescobrir, né? A partir das evoluções que a sociedade vai fazendo, a gente vai percebendo que esse cara nunca escreveu sobre, acho que A Palo Seco, né? Que também está lá na Alucinação, ele fala, isso aqui não é sobre 70
né? Isso aqui não é sobre 80, não é sobre 2024. Talvez ele esteja escrevendo ainda sobre 2054 e a gente lá em 54 ainda vai se dar conta de caramba, a gente ainda está batendo nessa mesma tecla. Então, acho que é por isso a necessidade dessa geração redescobrir, porque ela se identifica com o que está sendo dito. Sim. E você, antes de fazer os shows, e quando vem o convite aqui do festival, você já estava num processo de pesquisar muito a obra dele, né? Sim. O que você descobriu nesse processo, assim, coisas que você não sabia e que você foi se dar conta, assim, nesse processo de pesquisa? O que te surpreendeu? Cara, me surpreendeu e é uma coisa que eu tento fazer dentro do meu show. Meu show se chama Silvério Interpreta Belchior, exatamente porque esse lugar da interpretação do Silvério, ator, mas também do lugar do cantor-intérprete. Né? Essa coisa de que ele já fazia... O Belchior é um gênio, né? Um grande estudioso. Ele estudava latim, estudava em música clássica, música erudita e fazia essas misturas em música pop, né? O próprio Alucinação é uma mistura de folk, country, blues, rock, baião. Então, assim, o cara tem um conhecimento musical absurdo. Então, uma das coisas que me surpreendeu foi isso, assim, esse cara que está lá no interior do estado do Ceará, em Sobral, né? E aí ele vai para Fortaleza, de Fortaleza para estudar medicina. Então tem alguns caminhos ali que aparentemente não vão combinar em nada. Da medicina ele vai para Guaramiranga, né, para a Serra para estudar com os caputinos, né, para virar monge, né? E aí os jesuítas lá, e aí disso ele aprende o canto gregoriano. Desse canto gregoriano ele tem contato com a política, que aí Castelo Branco vai visitar o mosteiro e ele diz assim, eu não vou ficar do lado direito dele, eu vou ficar do lado esquerdo. E aí ele faz uma foto do lado esquerdo para dizer que ele era contra aquele movimento, era a maneira dele de se manifestar. Então acho que as grandes surpresas que eu tive com ele foi esse percurso, sabe? De como ele foi traçando o caminho artístico dele, mas sem forçar nada, assim, ele foi buscando. Talvez seja medicina, talvez seja de fato religião, talvez seja o canto, não sei, mas... ele se encontra como artista. E aí, o que é mais curioso e interessante é que todos esses movimentos que ele fez contribuíram para a produção musical dele. Porque fazem... E aí, outra coisa realmente que foi curioso, que eu não sabia, é que ele era também um grande artista plástico. Olha só. Né? Então, ele deixou alguns quadros pintados aí, alguns quadros que têm acervo, que estão guardados, e outros que desapareceram. E você acha que você também é assim na sua carreira, por exemplo? Você se encontrou ator quando? Porque você não é só ator, né? Você também é multifacetado. Então, é isso que eu faço no show, assim. Eu começo a contar a história de um rapaz latino-americano saindo do interior do Ceará, sem parente famoso, sem dinheiro no banco, em busca de um sonho. Eu falei, sou eu. E são os versos que abrem, né, o álbum, né? Exatamente, né? E eu disse assim, sou eu, essa figura sou eu. E eu falei assim, então é um show contado sobre dois cearenses do interior que vão em busca da mesma coisa, assim. São Mombaça e Sobral que em algum momento tangencia e seguem o mesmo caminho. Então eu saio de Mombaça para estudar, quero ser doutor. Eu não quero repetir a mesma história de frustração profissional, de conhecimento, como eu falei dos meus pais. Então, eu quero ser médico, eu quero ser advogado. E aí eu chego lá e me deparo com teatro. Né? E aí o teatro. Aí o primeiro festival de teatro que eu vou é onde? Guaramiranga, exatamente onde Belchior passou um tempo estudando lá. Depois eu vou... aí eu viro artista plástico durante um tempo da minha vida. Ele também é. Que ele também era. Durante um tempo da minha vida eu começo a pintar, a descobrir... andando nas pegadas dele. Exatamente, assim. Cara. Então, assim, é muito louco, assim. Eu acho que eu só não fiz foi compor. Ainda. Mas todos esses outros movimentos foram me aproximando dele. Eu acho que isso tinha que acontecer em algum momento, sabe? Você tem uma frase sua que você falou recentemente numa entrevista do G1 que eu vou relembrar aqui. Belchior é como uma bússola, suas canções me dão chão e direção para eu caminhar na arte. Então, como a obra dele influencia a sua atuação, por exemplo, no cinema ou na TV? Você vê algum ponto de conexão? Vejo sim. Quando você me pergunta sobre em que momento eu me torno ator, eu vou para o teatro pela primeira vez desinteressado. E aí, quando eu vejo um teatro profissional feito ali na minha frente, eu fico, caramba, eu nunca tinha visto isso desse jeito, eu quero fazer. Só que a coisa que mais me capta no teatro é quando eu sou conduzido pelo artista, e eu gosto sempre de falar isso, assim, artista não joguem nos peitos do artista a responsabilidade de transformar nada, sabe? Uma única responsabilidade de transformação está na arte, mas a arte não é um problema do artista. A arte, ela é uma questão do artista e o espectador. Quando esses dois entram em contato, acontece um fenômeno que se chama arte.
E é esse lugar que a transformação deve acontecer. E é isso que o teatro me capta. É nesse lugar que o teatro me faz sentir interessado. Então, toda a minha formação, quando eu digo sobre esse caminho também que você pergunta sobre a direção que eu quero traçar, é que em nenhum momento eu consigo ouvir uma música do Belchior sem ser direcionado para algo. Para mim, a sensação que eu tenho é de que todas as vezes que ele escreveu, ele disse, eu quero falar sobre isso. Eu quero que as pessoas pensem sobre isso, que elas discutam. Eu quero questionar, provocar elas. E que elas, quando terminem essa música, elas fiquem um tempo pensando, nossa, eu já passei por isso, eu conheço alguém que passou, será que eu vou passar por essa situação? Então, todos os meus trabalhos são nesse sentido. Eu quero sempre, ou seja, interpretando uma canção ou um texto de teatro, eu quero provocar no espectador algo além daquela experiência, aquela vivência entre nós. Tem outra frase, essa é do Belchior, que ele falou numa entrevista. Viver é mais importante do que pensar sobre a vida. É uma forma de delírio absoluto. Então eu queria saber de você, Silvério, se você é dessas pessoas que vive a vida e depois vai pensar no que aconteceu, ou se tudo é muito programado, assim, ou se se permite simplesmente viver. Eu sou bem programado, mas eu sou bem programado na loucura de viver. Nossa! Eu gosto de programar aonde eu quero chegar. E aí, se é para chegar lá, que seja o caminho que tiver que traçar, sabe? Com toda a minha ética, com todo o respeito, com quem tiver pelo meu caminho, respeitando absolutamente tudo que é possível, correto, direito de fazer. Mas não abrindo mão de realizar os meus sonhos, sabe? Eu tenho muito isso na minha cabeça. Se eu quero realizar um sonho, eu prospecto isso e vou em busca dessa realização. Mas eu tento programar, eu tento fazer com que as coisas aconteçam paulatinamente, com cuidado, com estratégia, para que eu não me arrependa tanto lá na frente. Arrependimentos acontecem, coisas legais a gente faz, coisas ruins a gente faz. Ok, a vida é assim, mas o importante é se sentir realizado. Com os fracassos, com os sucessos, o que é fracasso, o que é sucesso, seja lá o que for. Mas se a gente tiver realizado, não foi fracasso, não foi sucesso. Foi só, é isso, você realizou, você concretizou. Isso que é bacana. Perfeito. Outra coisa que a gente nota ouvindo o álbum, né? Você falou de muito dessa mistura de ritmos que ele faz e de uma influência, assim, de uma semelhança dele com o Bob Dylan até, né? Que é um dos grandes compositores e poetas, assim. E depois eu estava lendo que houve um encontro entre os dois e o Belchior chegou a conhecer o Bob Dylan, foi até o Gilberto Gil que intermediou esse encontro, assim. Aí queria saber se a sua preparação vocal para esses shows, né? Já que ele tem um tom bem grave e tal, né? Você também tem uma voz grave, mas como foi a sua preparação em termos da afinação? Ou se você, no seu show, você tenta mais, imagino que seja do seu jeito, né? Não é imitar ele, mas quais pontos você precisou buscar para também chegar nesse jeito dele de cantar, né? Na técnica, né? Nos últimos anos eu venho estudando o canto com mais preciosidade, né? Assim, tenho tido um preparador vocal, entendido a minha extensão vocal também. Hoje eu compreendo o meu lugar do grave, o lugar do agudo que eu alcanço. E aí isso me permite também descobrir que tipo de músicas eu quero cantar, que tipo de músicas eu consigo cantar e consigo desenvolvê-las. E eu acho que essa percepção faz com que, dentro da música, eu tenha criado a minha maneira de chegar até o espectador. Sabe, quando eu estou falando isso, eu quero dizer que eu tenho uma preocupação em respeitar do mesmo jeito que eu sou fã do Belchior, existem fãs do Belchior, assim, né, muito fortes, muito ferrenhos. Então, eles querem ter um pouco dele ainda. Quando escutam alguém cantando o Belchior, eles ainda querem ouvir o Belchior. Então, eu permito um pouco do fraseado, eu permito um pouco dessa mesma entonação, sabe, desse mesmo tempo, mas aí eu coloco também a minha pitada, coloco o meu elemento, coloco a minha identidade, permitindo a pessoa também entender que, eu tô ouvindo o Belchior, porque assim, resumidamente, o Belchior já existe, não dá para ser melhor do que ele já é aquilo, né? Então assim, como homenageá-lo, como reverenciá-lo do meu jeito? E como fazer com que quem é fã de Belchior se sinta também prestigiado nesse lugar? Com originalidade. Com originalidade, exatamente. Ouvindo esse grande artista, mas no lugar, numa voz de um outro artista. Perfeito. Agora, Silvério, eu queria te perguntar algo que, assim, né, a gente trabalha com cinema e, assim, você como Lunga ficou marcado. Você tem muitos trabalhos fora do cinema, mas, assim, o Lunga, o Maníaco do Parque, que ainda nem estreou, mas você já tem ali 2 papéis mais tensos, mais densos e pesados, né? Você pensa em
ir para um caminho contrário, assim? Porque você é tão doce, assim, você pensa em interpretar um personagem mais, não sei, mais pé no chão, né, assim? Ou eu acho que eu realizo essas coisas. Pô, gente, eu fiz o Masked Singer. Né? Tem uma coisa mais leve do que isso. Mas no cinema, de repente. No cinema. Eu tô disposto... Agora eu fiz uma comédia do Alan Fresno, chamado Voodoo Delivery, né? Com o Marcos Vera, Natália Lage, o Juliano... esqueci o sobrenome do meu amigão. Esqueci, Ju, desculpa. Mas enfim. E era uma comédia, né? Onde eu faço um cara que é dono de uma empresa que faz voodoo delivery, né? Então, assim, é totalmente escrachado, brincalhão, divertido. Juliano Lafayette. Boa. Não esqueci, meu amigo. Sabia que ia vir. Não esqueci. Então, é totalmente divertido, brincalhão, assim, suave. Não tem... Eu fiz também na Netflix o Nada Suspeito, que era uma série de super comédia, divertidíssima. Eu tenho os meus lugares de divertimento, sabe? Então, eu tô tranquilo. Mas eu gosto de personagem dessa. Eu gosto. Você claramente se dá bem com esses tipos de personagens. E eu me divirto com eles. Sim. Né? Pode parecer estranho, se divertiu com o Maníaco do Parque. Não me diverti com a história dele. Não é essa a questão. Mas todo trabalho precisa de diversão, né? Senão, a gente vai se colocar num trabalho que não te faz feliz, que não te deixa bem. E se eu decidir ser ator, independente do personagem que eu faça, o importante é que meu ofício esteja sendo bem realizado e que eu me sinta tranquilo no meu ofício. E nesse lugar do ofício, eu me sinto bem. Não é com a história dele, é com a história do meu ofício, com a maneira como eu executei o meu ofício. Perfeito. Separando as duas coisas, né? Que é possível. Bom, a gente está encaminhando já para o final da entrevista. Tá uma pena, mas a gente quer te receber muitas vezes, a gente quer te receber no estúdio e falar também não só de disco, mas também de filmes, de livros que te marcaram. Mas então, para a gente terminar, como o álbum começa, né? Como é um rapaz latino-americano, queria que você, Silvério, que saiu do Ceará e ganhou o mundo, né? Já teve em Cannes, maravilhoso, lá apresentando Bacurau. O que significa ser um rapaz latino-americano em 2024? Olha, em 2024, eu acho que o que a gente precisa assim, entender como latino-americano é não baixar a guarda para as adversidades, sabe? O que eu mais compreendo dessa música, todas as vezes que eu canto, é que bom. E se eu consigo hoje olhar para o Silvério de 8, 10 anos de idade, que nem sabia o que era esse Belchior lá atrás e já ouvia, se eu tivesse que dar um conselho para ele hoje cara, é isso, não se abale. Não se permita que as pessoas te coloquem para baixo, digam que você não é merecedor, que você não vai ter um caminho só porque você nasceu de uma família extremamente pobre, no interior do Ceará, passou por todas as dificuldades clássicas do Ceará, de fome, de sede, de escola pública defasada, enfim, todas essas adversidades, não significa que você não possa ter a sua força, que você não possa seguir em frente. Então, acho que é isso. Um rapaz latino-americano de 2024 é alguém que não baixa a guarda para as adversidades. Perfeito. Perfeito. Silvério Pereira, senhoras e senhores. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado, A gente queridos. reforça o convite, então, para você estar lá no estúdio com a gente assim que possível. Mas que prazer estar aqui com você, de Prazer verdade. também. Esperamos que vocês aí de casa também tenham gostado do papo. Muito obrigada. Então, Obrigado. até a próxima. Tchau, tchau. Um livro, um disco, um filme é uma criação de Diego Olivares. A direção de conteúdo é minha, junto com a Bárbara Demerov. A Priscila Penha cuida da nossa comunicação e marketing digital. A Lívia Colino é quem faz a identidade visual de cada formato e as nossas artes. O Leandro Demerov cuidou da finalização em vídeo desse episódio e do motion. Essas gravações em Vitória contaram com a captação da dupla José Lacerda Lima e Robson Vieira, além da parceria especial da Palavra Assessoria na produção da Júlia Moura. Se você ouviu até aqui, deixa seu like e não esquece de seguir a gente em todas as redes. Em nome de todo o time do 1LDF, eu agradeço e te espero no próximo episódio. Um abraço!